Estamos começando a primeira edição do Saúde Sem Jaleco. Eu e minha amiga Elis Marina, tudo bem? Tudo bem, Gil? É isso daí, nós vamos começar o Saúde Sem Jaleco, que é um podcast que a gente vai conversar aqui bastante sobre saúde de forma séria, falando das evidências científicas, mas é claro, de uma forma bem descontraída. Eu vou falar da parte fazer as perguntas mais esdrúxulas possíveis e a Elis vai responder com essa sua simpatia, seu conhecimento, a forma correta e científica. Não é isso, Elis? É isso aí, vamos lá. Ela está um pouco tímida. É a primeira vez, mas estamos aí. Vamos ter muitos. Eu sou um pouco falante demais. Pode não parecer, para quem me conhece, acha que eu não sou muito falante, mas eu sou quando tem uma latinha dessa aqui na minha frente, eu viro o vacinado por agulha de vitrola, não paro de falar. Mas vamos lá, vamos começar a falar. Nós prometemos aí, durante nossos teasers, durante os últimos dias, a falar a respeito de carnaval, do que acontece no carnaval. Depois, no dia seguinte, você fica na quarta-feira de cinzas, você fica parecendo que foi atropelado por um trator gigantesco, quando na verdade tem todo motivo para isso acontecer. A Elisa vai explicar para a gente. Mas antes eu vou pedir para vocês compartilharem o nosso conteúdo, anotar nossas redes sociais. É saúde underline. Underline é aquele risquinho embaixo, sem jaleco. Saúde underline sem jaleco. Está escrito aqui embaixo na tela, você vai poder acompanhar. Nós temos Instagram, nós temos YouTube, Spotify. TikTok, vai estar tudo lá para você acompanhar todo o nosso conteúdo, aprender, vai ter cortes também. A gente está começando hoje aqui, está se ajeitando, mas tudo vai dar certo e vocês vão poder acompanhar a gente aí nas redes sociais. E vamos juntos aí tentar trazer um pouquinho de conhecimento, com muita ciência e muita descontração também. Com seriedade, mas descontraído para ficar leve, para você entender. Porque, né, Elisa, a gente tem aquele problema que às vezes... Não é um problema, na verdade, né? Vocês da área da saúde... Muito técnico. Vocês aprendem de uma forma técnica e passa para as pessoas de forma técnica. É natural, é compreensível. Mas nós, ignorantes do mundo, que não entendemos de saúde, ignorante no sentido de ser chato, ignorante no sentido de não conhecer o assunto. A gente acaba se perdendo e não entendendo muito bem das coisas. Mas a Elisa vai explicar pra gente. Então vamos começar já, Elisa, falando do carnaval. Quarta-feira de cinzas, pulei o carnaval, faz de conta até, só brincadeira. Só brincadeira. Faz de conta que eu pulei o carnaval de sexta até hoje. Quando eu era jovem eu fazia isso. Hoje já não dá mais. Hoje se eu levantar a perna, já torto o braço. Já. Mas quando eu era jovem, ia sair de casa sexta-feira e voltava na quarta-feira e parecia que tinha sido atropelado. Por que isso acontece? Olha, o nosso corpo, ele tem a capacidade de suportar bastante coisa aí, bastante excessos, né? Só que a gente deveria organizar melhor as nossas rotinas, né? Para deixar esse corpo mais forte para resistir a essas variações aí, a esses excessos que a gente pode ocorrer no carnaval, que a gente se coloca aí nessas loucuras para fazer, né? Então, assim, o nosso organismo, ele tem a capacidade de suporte, de resistência muito grande. A gente tem uma estrutura óssea muito forte, a gente tem uma estrutura muscular que tem um potencial de resistência muito grande, mas devido aí a grande maioria não levar uma rotina de fortalecimento, de hábitos saudáveis, esse corpo ele vai ficando desacostumado a resistir a esses estímulos, né? Que vem aí depois do carnaval que a gente está conversando. Então ele vai ficando preguiçoso. E aí, quando a gente acaba se excedendo, saindo daquela rotina que a gente costuma ter, então ele cobra uma certa conta. São aqueles músculos que a gente não está habituado a usar, que usou, que pulou, que andou, né? Diferente do estilo de vida do restante do ano, que a maioria das pessoas trabalha sentado, na frente de um computador ou dirigindo. Então a gente vai usar a musculatura que não está sendo usada no restante do ano. É por isso que a gente fica conhecendo um músculo que a gente nunca viu na vida. Exatamente, é bem por isso. Então, a gente acaba pagando essa conta. O vilão não é o carnaval. O vilão é o que a gente deixa de fazer durante o restante do ano, né? E o que tem que ser feito, Elis, para durante o ano aí a gente fazer durante o ano, ou pelo menos um mês, 2 meses, sei lá, se é possível isso, antes do carnaval, para a gente não sofrer tanto para quem sai para pular, né, para molecada, enfim, para quem gosta,
Eu já passei da idade do peso, não tenho condições mais. Mas para quem gosta, o que tem que fazer para se preparar para chegar no carnaval ou numa festa de São João, enfim, qualquer Sim, outro tipo de festa? sim. O ideal é a gente volta a bater naquela velha tecla, né, dos hábitos saudáveis, da questão da alimentação, da higiene do sono, de você conseguir se organizar numa rotina que encaixe atividade física rotineiramente, né. Então, assim, são alguns princípios aí que a gente tem que começar a introduzir na nossa rotina diária. Se você consegue ter um sono de qualidade, tem pesquisas hoje que falam de 8 horas, de 6 horas. Eu acho, assim, que o mais importante é você ter essa percepção de que o seu sono foi reparador, de que você deitou e dormiu uma quantidade de horas razoáveis e que o seu corpo acordou sem você estar moído, sem o caminhão ter passado por cima. Então percebe que a qualidade do sono, ela às vezes vai melhor do que a quantidade de horas dormida. Alimentação, a gente vai ter mais para frente convidados aí que vai poder falar com mais, critério sobre essa parte nutricional, mas é o cuidado alimentar, evitar os excessos, industrializado, né. E a parte do movimento, que daí já fala um pouco mais com a minha área. Então, se a gente consegue, introduzir aí de 4 vezes a 5 vezes por semana, 50 minutos de atividade, não precisa ser de impacto no início, que às vezes a gente tem uma limitação de movimento, a gente tem uma restrição por algum motivo, mas a gente tem opções, por exemplo, a hidroginástica, a hidroterapia, ou caminhar numa piscina que a pessoa tem em casa, mas ela tem que começar a ter o movimento na vida, como forma de atividade física. Começar com caminhadas pequenas e ir aumentando ao longo do tempo, o trajeto, né. Porque durante a atividade física, a gente vai ter uma produção hormonal que vai ajudar no combate, né, do sistema imunológico aí, dos agressores que podem estar vindo. Então a atividade física hoje comprovadamente ela tem, essa associação com o sistema imunológico também. Então, começar a criar essa rotina aos pouquinhos. Se você não consegue fazer, sei lá, 5 vezes na semana, que às vezes a gente faz as promessas de ano novo, né, se compromete lá, põe na listinha que vai fazer, só que coloca uma demanda muito alta, não consegue entrar na rotina, mas da gente criar o compromisso de 2 vezes na semana, depois a gente vai tomando gosto, vai melhorando a frequência, vai aumentando para 3 vezes, 4 vezes. E começar, o importante é começar e tentar manter a rotina daquilo que você começou pouco e vai aumentando aos poucos. É isso daí. Fazendo um disclaimer aqui no que a Elis falou, só para vocês entenderem, o Saúde Sem Jaleco, nós vamos toda semana, toda quarta-feira, às 7 horas da noite, vai ter sempre a estreia de um episódio. Nós vamos estar aqui batendo papo, a Elis e eu e Elis, e com convidados também. Nós vamos trazer aqui nutricionistas, médicos de diversas especialidades, Psicólogos, psicólogos, o enfim. projeto é bem bonito, a gente está em busca aí de profissionais bem qualificados que vão trazer a verdade aí baseada em evidência, falando de diversos temas. Tudo relacionado à saúde, mas sempre de uma forma simples. Se a pessoa começar a ir muito para o lado técnico, a gente vai sempre trazer pessoas aí que gostam de falar e falam mais simples, né? Médicos que falam de forma mais tranquila. Mas começar para o lado técnico, o ignorante aqui, vou puxar tá? Para o lado O mais. leigo, não ignorante, Leigo, tá bom, vai ficar mais bonitinho. mais bonito. Politicamente correto. Isso. O leigo aqui vai puxar para o lado mais simples para vocês entenderem que esse é o nosso objetivo. É facilitar o entendimento das pessoas com as questões da saúde. Então, toda quarta-feira, sempre um episódio inédito. Elis e eu e Elis, ou com um convidado também aqui com a gente para É discutir isso aí. e debater sobre saúde. Conversar, aprender. Na verdade, eu vou aprender muito. Estou aqui para Eu isso. também, é uma troca, É, sempre é uma troca. Você falou de atividade de impacto. Que atividade de impacto? Dar porrada num saco de boxe? Também pode ser, né, é um grande impacto. Vamos lá, isso é muito bom. Atividades de impacto, a gente considera atividades que vão gerar uma sobrecarga nas nossas articulações, nas nossas dobradiças, né, nas juntas. Então, assim, a pessoa que nunca correu, ela vai começar a correr sem ela fazer um preparo físico, sem ela fazer
um começo guiado com um profissional sobre quer começar a correr, já vai correr 10 quilômetros. Primeiro que a capacidade cardiorrespiratória às vezes não vai ser o suficiente para fazer esses 10 quilômetros. Mas além da capacidade cardiorrespiratória, também tem a questão da saúde dessas dobras, né? Das dobradiças, das articulações. Então, às vezes, o músculo não está preparado, aí a pessoa acaba desenvolvendo uma canelite, né? A dor na panturrilha, enfim. Então, esses exercícios que vulgarmente a gente chama de exercícios de alto impacto, eles precisam de um preparo para você continuar fazendo com prazer, né? E evitar ao máximo o aparecimento das lesões, né? Então, assim, a gente tem um exemplo hoje que aqui em Netuba é muito forte, a corrida, o beach tênis, onde tem muito salto, muita aterrissagem na areia. Isso pode gerar uma sobrecarga de joelho. Então, a gente faz sempre a orientação de fazer um preparo muscular antes de você se expor, né, a esses exercícios. Perfeito. Então, estou entendendo o que que é a atividade de impacto. A Elisa acabou de explicar para a gente o que significa isso na prática. Voltando para o carnaval. Eu me acabei lá no carnaval, estou sentindo aquele músculo que eu nunca sabia que tinha na minha vida, que eu nunca senti na minha vida, e isso acontecia quando eu era mais jovem, quando eu saía. Eu tinha uma vida social, né? Depois que casa, tem filho, você não tem mais vida social. A vida fica familiar e com a criança. A gente faz o programa deles. Exatamente. Tô lá, tudo estrupiado, vamos ser bem objetivo. O que que eu posso fazer para amenizar? Porque resolver de uma hora para outra não vai. Tem que ter Sim, uma forma de amenizar. sim. Olha, se você tem, por exemplo, uma dor na perna, na panturrilha, a gente indica, se você sente que é muscular, que é quando a carne tá doendo, né? Vamos falar no nosso tema aqui mais aberto, mais informal. Você pode usar bolsas de água quente, massagem com creme relaxante local. Não gosto muito de ficar indicando medicamento, afinal não é a minha praia como fisioterapeuta, mas eu acho que às vezes tem alguns remedinhos já que faz parte do nosso dia a dia, aquelas pomadinhas, sabe, para dor que a gente pode estar colocando, fazendo a massagem local. Eu não falo de alongar logo de cara, porque a gente precisa avaliar se tem dor irradiada ou não, que é a dor irradiada, por exemplo, se é uma dor na coluna, mas você sente o puxão vai até o pé. Às vezes o alongamento ele pode ser prejudicial nesse momento. Então eu falo para fazer mais assim, a bolsa de água quente, uma toalha umedecida com ferro, aplicação de gelo local quando for na articulação, por exemplo, na dobra do joelho, na dobra de cotovelo, dobra de ombro. Ir trabalhando mais leve e lembrando sempre que nada do que a gente faz substitui uma consulta aí com um profissional da área. E, quando possível, buscar, se aquela dor permanecer, a avaliação profissional, né? Perfeito, isso é importante. Esse podcast ele não substitui uma consulta com um profissional da área, um médico, um fisioterapeuta, um nutricionista. A gente está aqui para auxiliar e, de repente, direcionar você para o problema e para o especialista que você precisa aí. A gente não está aqui para substituir ninguém. Não, isso aí. E outra coisa também, Elis, que você falou aí, é com relação a remédio. Imagino que você deve ter na sua experiência no consultório e também durante a vida acadêmica, de pessoas que vão lá e pedem para você passar remédio, receitar remédio. Sim. E, tecnicamente, você não pode fazer isso, né? Olha, já tem uma normativa do Conselho, né, Federal de Fisioterapia, que, como a minha formação é fisioterapeuta, a gente responde a esse conselho, tem uma normativa. Existem alguns medicamentos que até a gente poderia prescrever atualmente, tá? Mas eu sou a moda antiga, eu acho que cada um no seu quadrado, né? A minha formação foi muito boa, eu tive excelentes professores de farmacologia, mas mesmo assim eu não me sinto à vontade para fazer prescrição de medicamento. Porque o que que acontece? Se de repente o paciente ele apresenta alguma reação alérgica ou ele tem algum outro problema de saúde que esse medicamento que eu poderia, vamos dizer, receitar, que vai piorar esse medicamento, de repente, por uma
uma falta de coleta na anamnese na hora da pessoa fazer a avaliação, ela esqueceu de comentar que tinha algum problema e eu receito alguma coisa que possa prejudicar, então eu prefiro deixar com o médico, que é o que tem toda a gama de medicamento que ele pode receitar. O físio hoje ele tem uma gama de medicamentos muito pequeno que ele pode receitar, por exemplo, antibiótico não se pode receitar, algumas pomadas anti-inflamatórias a gente pode, alguns analgésicos, mas ainda assim eu prefiro encaminhar para um profissional mais qualificado, com um médico ortopedista, um reumatologista, um neurologista. Então eu prefiro, né, porque a minha área é mais do movimento, ortopédica, terapia manual, então eu acabo tendo parceria com esses médicos. Então eu prefiro deixar com os médicos a parte de receituário de medicamento. Perfeito, então tá aí a Elis já explicando essa questão de se você for no fisioterapeuta, ele tem alguns remédios que ele pode prescrever, mas não todos aí, para ter uma questão jurídica, pode causar problema para ele. Elis, na sua experiência acadêmica e de consultório, esses pós-eventos, onde a pessoa faz uma atividade exaustiva, quais são os locais que mais costumam ter queixa de dor? Olha, geralmente, pós-evento, eu tenho acompanhado bastante, torneios de beach tênis, de corrida. Então, são sempre as articulações que são mais utilizadas ali naquele esporte, na prática do esporte. Na corrida, a gente tem tornozelo e pé, joelho, quadril. No beach tênis tem os membros inferiores aí também, tornozelo, joelho, quadril, mas também tem cotovelo, punho e mão, ombro. Vai do que se usa no esporte. Então, assim, tem a variação. O esporte que usa muito braço, você vai pegar lesão mais na região de braço. Esportes que usa mais corrida, perna, né? Então você vai ter mais membro inferior aí, da cintura para baixo. Aí vai, depende do esporte que a pessoa pratica, né? Então, você tem que ter bastante atenção com essas áreas, essas regiões. E outra coisa, Elis, que você falou aí, e eu tenho muito medo de fazer isso em casa sozinho, não por ser uma atividade física, mas é medo mesmo de causar algum problema. Alongamento. Alongamento não é bom fazer sozinho em casa, sempre tem uma orientação de um fisioterapeuta ou de um educador físico, né? Olha, se você não tem dor, ele não vai ser maléfico para sua saúde. Mas se você tem, por exemplo, quando eu comentei do alongamento, que eu não gosto de orientar sem fazer a avaliação, é porque a pessoa já tem um quadro de dor, e aí a gente não está sabendo, sem fazer a avaliação, né, clínica, qual a origem dessa dor. Se de repente ele tem uma compressão lá de raiz nervosa na coluna, que a gente tem lá os ossos da coluna, e aí todo mundo fala sobre a hérnia de disco, que ela é uma gelatina, é um material um pouco mais gelatinoso que separa um osso do outro. Ela pode se deslocar para posterior ou para lateral dos ossinhos ali que moldam a coluna. E aí, de repente, ela pode estar gerando compressão em alguma raiz nervosa que está passando por ali. Dependendo do alongamento que você vai fazer, você pode agravar ainda mais essa compressão. Você pode fazer com que essa hérnia empurre ainda mais o nervo. E aí vai acentuar o quadro de dor que a pessoa já está sentindo. Então, assim, tem que avaliar muito sobre qual tecido, qual estrutura está sendo afetada no corpo. Se você tem uma tendinite de ombro, por exemplo, também, que é uma inflamação do tendão, e aí às vezes ela pode estar sendo por conta de uma calcificação óssea, teve uma estrutura que criou um calinho ósseo. Eu começo a alongar, eu posso estar rompendo fibras desse tendão. Então eu gosto sempre de fazer a avaliação, os testes clínicos antes de estar indicando qualquer conduta para o paciente. É isso daí, então. Eu tenho medo, eu evito fazer para justamente para não ter nenhum problema aí. Eu sou meio não, inteiramente podre, minha coluna, meu ombro, enfim, tudo bem zoadinho, então eu evito fazer, mas tá aí Se então. a pessoa não tem dor e já está habituada à atividade física, esse alongamento não vai fazer mal nenhum, né? Tanto é que faz parte da conduta do educador físico ter no treino alongamento, mobilidade articular, né? Que é você soltar a articulação para ela poder fazer o máximo de amplitude do movimento que ela tenha, né? Então faz parte do treinamento das academias, dos esportes, você trabalhar o alongamento, mobilidade e força, né? Mas se a pessoa chega até mim com algum quadro de dor, eu não prescrevo nada, de tratamento, de movimento, sem avaliar quais estruturas podem estar sendo afetadas. É isso daí, então, Elis dando essas dicas pra gente. Mais uma vez convidando vocês para participar aqui com a gente,
Nós temos Instagram, você pode deixar sua mensagem lá. Nós vamos começar a colocar pesquisas, enquetes. O nome correto é enquete, para você participar aqui com a gente. Você pode participar do TikTok também, vai ter corte no TikTok, vai ter corte no YouTube. Nós vamos fazer aqui um trabalho legal nas mídias sociais aí. A gente está começando agora. Aceitamos sugestões de Sempre, tema, o que vocês têm mais sempre. curiosidade de saber, quais profissionais vocês gostariam que a gente trouxesse até aqui também. Se você tiver alguma pergunta, faça, que se for da área da Elisa, ela responde. Se for de algum outro especialista, a gente vai procurar com esse especialista Exatamente. para responder. Sempre com ciência, sempre trazendo as coisas com a ciência, sempre baseado em evidências, nunca achismo, que a gente não tem achismo, que a gente fala aquilo que acontece na ciência. Você concorde ou não, é ciência, a gente não tem como ficar contestando, né? É isso aí. Afinal de contas, alguém trabalha para isso, trabalha arduamente para poder comprovar as questões de saúde aí. Então não adianta a gente achar alguma coisa, tem que ter evidências concretas para isso. Eles, quem pulou o carnaval aí nesses últimos 4 dias, ou um dia, ou 2, ou 3, conto que não está acostumado a fazer exercício, tá? O sedentário 100%. Quanto tempo para se recuperar e passar aquela dor assim, fazendo alguma massagem, que você falou, a compressa, enfim. Quanto tempo eles parar de sentir dor? Olha, vai depender do quanto a pessoa se expôs, do qual nível de repouso vai fazer depois. E a gente tem que lembrar que cada corpo ele tem um tempo de resposta, né? Cada organismo ele tem o seu tempo de reparo. Mas geralmente, se for dor muscular, a gente tem aí uma margem de 24 a 48 horas para se recuperar. Eu lembro quando eu tinha uma vida social, saía, né? Era solteiro, enfim, tem toda uma história, eu tô brincando aqui, mas eu era solteiro, eu podia fazer certas coisas que eu não posso fazer mais, tem que respeitar, né? E no começo, assim, de uns 18, 19, 20 anos, eu saía de casa na sexta e voltava na quarta-feira e dá tudo certo. E quarta-feira ia trabalhar e estava tudo ok. Conforme foi passando o tempo, eu fui começando a diminuir, eu já não saía mais, já voltava na terça, voltava na segunda, até que depois dos 25, 26 eu já parei de sair também, porque já começou a dar defeito já. Já começou cedo, então. É, já começou a dar defeito, já começou a ficar tudo torto, tudo dolorido. Aí já não aguentava acordar na quarta-feira para trabalhar, enfim, era sempre um problema. Então, e a idade faz diferença também. Acho que eu quero chegar nisso. A idade faz diferença também. Então, a idade faz diferença, de acordo com o que você vem trazendo de como que eu posso falar? No Assim, meu caso, eu era você 100% sedentário. então, é Era só isso. carnaval. É o peso do sedentarismo, que vai mandar na sua idade corporal. Então, a gente sabe hoje que o pessoal está envelhecendo mais, né? Tá chegando em idades que antigamente não se chegava, né? Hoje a gente tem idosos com 90, 100 anos. Hoje lá no consultório eu tenho o prazer de atender pacientes com 96 anos com uma vida, mora sozinho, tem autonomia para cozinhar, para fazer suas atividades e vão 2 vezes por semana lá fazer sua hora de movimento, sua terapia. E ao mesmo tempo eu tenho jovens aí de 20 anos que é só no videogame, sentadão e tônus muscular zero. Então, assim, vai dos créditos que você depositou na sua saúde, né? Perfeito. Então tá aí, cada um tem que cuidar do seu corpo desde sempre, né? Exatamente. Inclusive a molecada fica o recado. Quem percebeu a mensagem subliminar, fica o recado. A molecada que fica o dia inteiro no videogame. Videogame. Já fica na escola aí 6 horas, né? Eu vejo pelo meu menino, 6 horas sentado ali, na mesma posição, levanta, vai pro intervalo, muitas vezes nem se movimenta muito no intervalo, fica sentado. Aí chega em casa, quer ficar na tela, quer ficar no sofá, muito parado. A gente tem que pôr essa moçada para se movimentar. Eu fico imaginando eles, eu que nessa idade, apesar de eu já tinha sobrepeso, mas ficava o dia inteiro na rua brincando de bola, correndo pra lá e pra cá, mesmo com sobrepeso. Hoje eu tô todo estrupiado. Imagina essa molecada que não faz atividade nenhuma desde É. pequenininho. A gente vê o aumento de algumas alterações, né? Casos de crianças já com sobrepeso muito novinhas. Temos visto aí o aparecimento de diabetes mais cedo, né? E a gente tem algumas correlações. É claro que a gente não pode pôr tudo na mesma balança, mas
são fatores, predisposições que vão se somando aí na saúde de cada um. E se você não for tomando esse cuidado e orientando as crianças já desde cedo, pode ser que a fase adulta deles, eles tenham doenças mais cedo do que o antigamente, né? Pela falta do movimento, dos exercícios. Isso daí nós vamos trazer um pediatra aqui, ou uma pediatra, justamente para falar também sobre esse tema aí, essa questão das telas, do sedentarismo das crianças. Nós vamos conversar com um pediatra e tratar desse assunto aqui, que é de extrema importância nos próximos episódios do Saúde Sem Jaleco. Elis, por que Saúde Sem Jaleco? Foi você que sugeriu esse nome? Por quê? Fui eu e a ajuda do maridão também, que gostou do nome e achou legal. Explique pra A gente. gente o Gil fez o convite, né, para mim, pra gente montar o podcast, que já era uma coisa que eu estava ensaiando há algum tempo, mas ainda não tinha amadurecido a ideia e a vergonha. E aí ele falou: "Não, vamos junto, que eu também tô com o projeto". Aí a gente fez essa parceria, que vai ser muito bonita, vocês vão poder acompanhar. E ele falou: vamos pensar em alguns nomes. Aí eu trouxe um nome, ele também gostou, meu marido que ajudou aí a pensar no nome. E a ideia do Saúde Sem Jaleco foi por dois motivos. Eu tenho pavor de profissionais que trabalham no hospital ou em consultório e saem para a rua com jaleco, porque existe inclusive uma normativa da área da saúde. O jaleco é para proteger o profissional dentro do ambiente de trabalho. Se ele está protegendo o profissional, ele está contaminado, né? Porque geralmente em hospital você tem ambiente de contaminação, ali de vírus, de bactéria, está protegendo o paciente e o profissional que está trabalhando. Aí esse profissional, eles terminam a jornada de trabalho dele e ele sai com o jaleco para a rua, para ir tomar um lanche na lanchonete, para ir para casa, vestido naquele jaleco. Então, isso sempre me trouxe um pavor. Eu sempre fui meio caxia com questão de higiene no consultório. E olha que eu não faço nada invasivo. E então eu falava, cara, tem que tirar o jaleco, tem que sair. A pessoa saiu da função dela, tem que tirar o jaleco, tem que sair sem jaleco. E a outra questão também do Saúde Sem Jaleco, de nomear o podcast, é porque quando a gente tira o jaleco, a gente fica mais informal. E a ideia do podcast é a gente trazer informações clara, dinâmica, de forma de fácil entendimento para todo mundo. Então, tirar toda aquela formalidade que o uniforme do trabalho traz para a gente, né? Então tá aí, Saúde Sem Jaleco, esse é o objetivo, você está entendendo que é forma descontraída, com evidência, com ciência, com fatos reais, trazer as informações da saúde, mas de forma bem leve para vocês todos entenderem, não fica um papo de técnico conversando com técnico que o público não vai absorver. A gente quer que as pessoas entendam sobre o que está sendo falado, independente de qual seja o tema. A gente vai conseguir trazer profissionais aí que vão abordar temas bem sérios, alterações grandes, mas com um linguajar que todo mundo possa entender. É isso daí, então. Saúde Sem Jaleco para você acompanhar aqui com a gente. Toda quarta-feira tem estreia de um episódio inédito e ao longo da semana vai ter corte, vai ter informação no Instagram, vai ter chamadinha no Instagram, vai ter bate-papo também no Instagram. Quem sabe a gente pode fazer uma live no Instagram depois de um dia desses, qualquer. Com certeza. Tudo está sendo planejado e estudado. Só para vocês entenderem aqui como que aconteceu esse encontro. Esse primeiro encontro, a gente precisa explicar algumas coisas para as pessoas entenderem como funcionou. Eu tenho alguns problemas na coluna, enfim, coluna, quadril, perna, enfim, tudo é lugar que você imaginar. Fui indicado por um amigo para acompanhar com ele sobre isso. No meu acupunturista, pode até falar, o Hamilton, amigo comum meu e da. A gente espera que ele venha, ele é meio teimoso. Muito competente, muito estudioso, mas teimoso, envergonhado. Mas ele vem A gente aqui. vai trazer. A gente faz uma roda de capoeira aqui, ele vem. Ele vem. Desse amigo em comum, eu cheguei até as mãos da Elise e comecei o meu tratamento lá, da minha coluna. E do pé. E tá indo legal, tá indo bem. Não tá indo melhor porque eu sou muito indisciplinado. Eu confesso que eu sou indisciplinado. Eu faço coisas que ela pediu para não fazer. Mas, enfim, tem que ser feito, tinha que ser feito, eu tenho que fazer e paciência.
Mas não é culpa dela, não. É minha culpa, eu que sou indisciplinado mesmo. E eu, para vocês entenderem, eu sou jornalista formado, já tenho 35 anos de experiência na área de jornalismo, e a Elis também tem lá a sua experiência na área de fisioterapia, seu conhecimento, seu estudo também. Então, por isso que nós nos unimos aqui. Ela gosta de rede social, ela gosta disso. Eu percebo nela que ela sabe fazer, melhor que eu até. Ah, imagina. E a gente, então, Tava faltando um empurrão. pois aí, eu fui e dei o safanão. Deu mesmo. Então a gente decidiu aqui juntos fazer esse podcast nessa área da saúde, que também é muito próxima a mim. Minha esposa é médica, então também é muito próxima ao meu dia a dia. Vê muito jalé. Vejo muito jaleco. A gente brinca, né, que eu parei no 5º ano de faculdade, porque se precisar eu dou minhas prescrições aí e tal. Tô brincando, CRM, não faço isso não. Não faço isso de jeito nenhum. Eu, para tomar remédio, eu pergunto pra minha esposa o que eu tenho que tomar. E quando eu tô doente, se não é da especialidade dela, ela manda procurar um especialista. Não é fácil não. Pensa que é fácil casar com uma médica? Não é mole, não. Elis, o que mais a gente pode falar a respeito de recuperação pós-carnaval ou as consequências da falta de atividade no carnaval, que a gente vai ficar com aquela dorzinha daquele músculo que a gente nunca viu, a gente já comentou aqui. Olha, lembrando sempre lá dos 3 pilares, né, do movimento, do sono e da alimentação. É meio difícil quem não mete o pé na jaca no carnaval, né. Então eu acho assim, sabendo que a gente extrapolou na alimentação errada, dormiu pouco, nos dias seguinte procurar se hidratar bem, aumentar a ingesta de água, né, dormir o quanto for possível aí, às vezes acaba enrolando tarefas do trabalho, né. A gente espera que não ninguém perca problema aí, tenha problema com o horário de trabalho por conta do carnaval, mas às vezes acumula função, acumula tarefa. Tentar se organizar para pelo menos ter um sono bom, né, sono de qualidade. Alimentação leve, alimentos saudáveis aí, né, para ajudar no sistema imunológico para fazer o reparo dessas fibras também. Indicaria, como falei, né, as compressas, se for articular, gelo, se for muscular, quente, né, bolsa de água quente, massaginha aí com os creminhos, né, e um repouso para desinflamar essas estruturas aí. E sendo necessário, se a dor persistir, né, depois aí das 24, 48 horas, procurar um profissional qualificado para fazer uma avaliação, ver se ficou alguma lesão, né, se tem alguma tendinite, algum asite da vida aí atacando, e cuidar. O importante é a gente estar buscando sempre melhorar, né, depois do carnaval, recuperar essa musculatura para tocar o ano sem culpa. Isso daí, então. Nesse primeiro programa, nós acompanhamos aí um pouco a respeito das recuperações pós-carnaval, as consequências que você deve fazer. Você conhecer um pouquinho da nossa história e do porquê do podcast. Na próxima quarta-feira, Elis, eu proponho que a gente explique o que o fisioterapeuta faz. No próximo podcast, da quarta-feira que vem, a gente explique qual a função do fisioterapeuta, o que ele pode fazer, o que ele não pode, até que limite ele pode ir. Ele passou daí do ortopedista, do educador físico. Joia. Acho que é legal também esclarecer isso, que às vezes tem uma Isso. grande confusão na cabeça das pessoas. Muito bom. Então, faço o convite para quarta-feira que vem, todo mundo junto aqui, acompanhando o podcast Saúde Sem Jaleco. Para quarta-feira que vem, a gente espera vocês todos para conversar um pouquinho sobre a atuação da fisioterapia. Até onde tem o limite da nossa profissão, quais são os nossos parceiros de atuação e saber quando você pode recorrer ao fisioterapeuta e aos outros profissionais. Fica aí o convite, quarta-feira, às 19 horas, 7 da noite. É isso aí, então participe com a gente. Saúde Sem Jaleco é o nosso podcast. Saúde _ Sem Jaleco, vai estar escrito aqui embaixo. Para você participar das nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook. Que mais que tem ali que eu esqueci? Spotify. Spotify. Vamos estar no Spotify com o nosso áudio lá também. E vídeo também no Spotify. Você que se desloca aí para o trabalho, coloca no Spotify lá e vai acompanhando a gente. Lembrando que a gente tem a ideia de fazer episódios curtos. Quando tiver convidado, provavelmente pode ser que se alongue um pouco, mas a ideia é que seja um ping-pong, um bate-papo rápido aí,
para você ter tempo de ouvir, para você acompanhar toda semana. Esse deslocamento que você está fazendo, meia horinha, 40 minutos ali, Isso. para você acompanhar a gente. Quando tiver convidado, a gente vai explorar o máximo o convidado, Com porque certeza. E aí a tem gente que. vai render para trazer o máximo de informações para vocês. É isso daí. Então, obrigado e até quarta-feira que vem. Tamo junto.